HealerCast. Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, podcast que vai além das paredes dos hospitais. Então antes de começar esse episódio, quero agradecer ao nosso patrocinador, Carrep Kombucha. Kombucha é uma bebida leve, saudável, refrescante, auxilia na saúde do seu intestino. Então se você está literalmente enfesado, acho que Carrep pode te ajudar aí. Uma bebida à base de leveduras e bactérias do bem, uma bebida muito boa. Então o episódio de hoje é um episódio especial. Nós temos aqui eu, Bernardo Aramuni, o host Alan França está no remoto hoje novamente. E nós temos como convidado o Leonardo Clemente. Leonardo é um médico, instrutor e diretor do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Ajuda profissionais aí da área da saúde a se capacitar. Além disso, tem uma evolução pessoal aí, ajuda profissionais a crescerem não só profissionalmente aí. Então, Leonardo, muito prazer, muito obrigado por estar aqui no HealerCast, é uma honra realmente ter você. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, quem não te conhece ainda, e dar as boas-vindas aí para você e para o Alan. Bom, satisfação, Bernardo, Alan, bom te reencontrar aqui. Feliz demais de estar participando desse momento aqui com vocês. Queria parabenizar pela iniciativa do podcast. Os episódios anteriores muito interessantes, as conversas, essa ideia de ser além das paredes do hospital, né? Eu costumo dizer que tem dois tipos de foco, né? Tem um foco fechado e um foco aberto. O foco fechado é a nossa arte, é aquela principal, mas o foco aberto são essas outras coisas que a gente encontra e que a gente traz para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, e faz com que a nossa prioridade, às vezes, a gente execute até melhor, né? Pensando mais fora da caixinha. Então, parabéns por essa iniciativa. Eu sou, então, Leonardo Clemente, né, como o Bernardo já me apresentou, sou médico de formação acadêmica, formei na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador, passei boa parte da minha vida fora do Brasil, com 6 anos eu fui morar na França, voltei com 20, fiz medicina aqui, e hoje, além de trabalhar com atendimento pré-hospitalar, sou formado há 7 anos, sempre trabalhei com atendimento pré-hospitalar. Tive uma experiência curta dentro do hospital, logo no início, recém-formado, mas logo fui para o SAMU, resgate rodoviário, APH em zona industrial, Petrobras, e o aeroporto de Salvador, onde eu estou desde o início. Hoje eu sou coordenador responsável técnico pelo serviço de atendimento pré-hospitalar do posto, do próprio aeroporto, e eu também tenho uma escola, uma empresa de ensino na área de atendimento pré-hospitalar, que é o IBRAP, Instituto Brasileiro de APH, que existe desde 2011, né, comemoramos 10 anos o ano passado. No início era o Easy Cursos, onde eu pude trabalhar com a Alan por um tempo, virou IBRAP em 2014, e desde então, 2014, na verdade, a gente migrou para o online. A gente fazia presencial de 2011 a 2014, 2014 a gente começou a trabalhar muito online. Fomos crescendo os projetos, várias iniciativas que a gente pode conversar aí ao longo do bate-papo, e desde 2020 que a gente voltou bastante também para os cursos presenciais, e estamos aí, né, nas duas frentes, tanto na parte assistencial de APH e na parte educacional também. Então tem essa dupla carreira aí, a carreira assistencial, a parte de ensino, e também, né, o empreendedorismo que está no background, eu acho que das duas áreas. Então, basicamente, resumidamente, essa aí é minha apresentação, e queria dar as boas-vindas também a todos que estão aí ouvindo, assistindo. Satisfação estar aqui com vocês. Bacana, muito bacana, e é legal que é uma história diferente, né, dentro da medicina, assim, a parte do pré-hospitalar não é uma coisa usual para o médico, né, assim, ele ir para essa área e ter a formação e viver isso no dia a dia, como o trabalho principal. E eu queria entender, assim, antes de você chegar nessa parte do pré-hospitalar, por que você optou pela medicina? Cara, a medicina é uma história longa, né? Bom, existe um pouco de influência familiar, né? Alguns médicos na família que, inclusive o doutor Ivan Paiva, que é meu padrinho, meu tio e uma inspiração, a gente sempre fala que o exemplo arrasta, né? Ivan é um ser humano maravilhoso, um médico maravilhoso, e pela admiração que eu tenho por ele, eu sempre me projetei, de certa forma,
no que ele fazia, mas a medicina não veio logo, demorou muito para eu começar a pensar em medicina. Não tinha o sonho assim de criança de fazer medicina, até porque muito diferente, por exemplo, das grandes metrópoles no Brasil, das grandes capitais, onde existe uma certa pressão, talvez social, pela medicina, direito, engenharia, certas áreas, né, que os pais muitas vezes acham que é o caminho a ser seguido para ter uma condição de vida melhor, e pelo fato do Brasil ser um país onde a medicina tem uma posição de destaque social, vamos dizer assim, profissional. Então, no Brasil, a gente percebe que tem uma proporção de pessoas que querem fazer medicina muito grande, mas onde eu cresci não tinha nada disso. Eu cresci numa cidadezinha do interior da França, aliás, várias cidades, né? Eu fui morar numa cidade primeiro chamada Mirabel, que tinha 1.500 habitantes, depois fui morar numa cidade chamada Piegon, que tinha 78 habitantes, era uma sala só para alfabetização até o último ano do primário, né? Acho que no Brasil chama quinto ano, quarta série, não sei mais como é, mas até o último ano de primário, uma sala só para todos os alunos, de tão pouca gente que tinha. Aí depois eu fui morar numa outra cidade chamada Nyons, maiorzinha, com 6.000 habitantes, mas assim, no nosso círculo, ninguém falava de medicina, de querer fazer medicina, não existia isso. Aqui no Brasil eu tinha alguns parentes médicos, mas na França zero, ninguém na família. O que mais se aproximava da medicina era minha mãe, que era auxiliar de enfermagem e que posteriormente se tornou enfermeira, já com mais de 30 anos. Mas o que aconteceu foi que o meu irmão mais velho, Julian, ele decidiu fazer medicina. Fez uma faculdade na França. Na França, a medicina, quando você é militar, você pode fazer uma faculdade de medicina militar e ser um médico militar, né? Você já forma médico militar, enfim, meu irmão seguiu esse caminho, baita médico, e naquela época que ele fazia medicina, eu tinha enveredado por uma outra carreira, que era a carreira esportiva. Eu jogava futebol naquela época a nível profissional, ainda em divisão de base, etc., e minha carreira eu imaginava que seria nesse ramo, né? Eu sempre fui esportista desde cedo, era tênis, futebol, e o futebol foi o primeiro que me deu a oportunidade de enveredar para o meio profissional. E a história é curiosa, porque no futebol eu passei muito sofrimento, foram 5 anos de muitas lesões, pubalgia agrária, ligamentos de joelho, ligamentos de tornozelo. Então eu passei mais tempo, eu acho que com os fisioterapeutas lá na enfermaria do que no gramado. E eu comecei a conhecer a área de saúde assim de mais perto aí. E é incrível como nas divisões de base tem sofrimento por parte dos atletas. E eu era de uma família muito pacata na França, não tinha ninguém nesse mundo assim para me orientar, né, sobre as malícias que rola nesse meio profissional. Enfim, eu com as lesões e às vezes falta de preparo físico, psicológico, etc., me lesionei muito. E quando eu tive minha pubalgia, que foi uma situação muito grave que eu tive lá em 2002, né, no ano da Copa do Mundo, 2002, 2003, eu fiquei cerca de 8 meses sem conseguir andar direito, né, com muita dor, um espirro, era um sofrimento terrível, uma tosse para levantar da cama. Então, foi um ano muito difícil e eu fui encaminhado, depois de 8 meses, para um osteopata, que era uma celebridade, esse cara. Esse osteopata, ele era muito caro, e ele era osteopata na época do Paris Saint-Germain. Nesse momento estava jogando num clube chamado Le Mans, que fica lá próximo de Paris, relativamente próximo, e me mandaram só depois de 8 meses, depois de ter passado por uma série de profissionais para tentar tratar minha pubalgia. Já estavam pensando em cirurgia, mas me mandaram para esse osteopata. E esse osteopata fez um tratamento comigo, que eu vou dizer assim, naquela época para mim parecia algo quase esotérico, né? Uma coisa de massagem craniana, de alinhamento da bacia. Ele me disse que em quatro sessões, uma por semana, eu ia voltar a jogar bola. Eu falei assim, não poderia acreditar minimamente naquilo depois do sofrimento que eu estava 8 meses sem conseguir, várias tentativas de retorno, nada. Fiz uma primeira sessão, uma segunda sessão. Na segunda sessão ele falou, pode voltar a correr devagarinho. Eu com dor. Comecei a correr devagarinho. Terceira, quarta sessão ele falou, já pode começar o treino com a bola. E dali eu voltei a jogar progressivamente e não parei mais. Eu fiquei assim, abismado. Tanto que eu me enveredei muito por leituras de filosofia oriental, de osteopatia, de espiritualismo, porque aquilo ali meio que mexeu comigo. Provavelmente ele despertou boa parte do meu poder de autocura, né, através do efeito placebo muito bem aplicado, que provavelmente interferiu na minha cura naquele momento que eu estava passando por uma dificuldade psicológica muito grande.
E isso talvez estava dificultando a minha recuperação. Com isso, eu botei na minha cabeça assim, cara, eu vou virar osteopata. Aí foi nesse momento que eu pensei, vou fazer osteopatia. E aí eu continuei no futebol mais um tempo, mais 2 anos depois desse episódio aí. Tive altos e baixos, mas eu decidi no momento ali, eu morava na França desde pequeno, tinha um sonho de voltar ao Brasil, e nesse momento eu falei, vou aventurar, rescindir meu contrato, que eu estava já no Valence, outro clube, faltando 6 meses para terminar meu contrato. Eu rescindi antes, pedi a rescisão, são detalhes aí que a gente pode entrar mais para frente. Cheguei no Brasil em 2005, com o sonho, né, agora de fazer fisioterapia ou medicina, etc., mas eu estava mais para fisioterapia. E é interessante que naquela época, meu irmão já fazia medicina, tinha uma família. Logo quando eu cheguei no Brasil, o pessoal me falou da família, não faça fisioterapia não, a fisioterapia não é tão reconhecida no Brasil, você vai ralar muito, faça medicina, etc. e tal. E eu não acreditava que eu seria capaz de passar em medicina para começar a conversa, porque eu sabia que era muito concorrido, eu não tinha um português bom, porque eu saí do Brasil com 6 anos de idade. Tinha repetido meu 3º ano colegial, porque no meio do futebol, foi justamente naquele ano da pubalgia, eu repeti meu 3º ano, não conseguia acompanhar o ritmo, desde os 15 anos, fazendo futebol. Então, todo o meu colégio, né, que chama, no 2º grau, foi prejudicado, e eu cheguei no Brasil, assim, com 20 anos, conseguiram botar na minha cabeça a ideia de fazer medicina, né, não era ideia minha ideia era fazer fisioterapia. Aí, 1 ano de cursinho, passei em fisioterapia na UNEB, que é o estadual aqui de Salvador. E, enquanto isso, continuei o cursinho, porque, devido às greves, etc., o curso só ia começar lá para setembro. Eu tinha passado no final do ano, então, continuei me preparando para medicina no 2º ano de cursinho, encantado, né, com os professores de cursinho. Isso aí já é uma outra história. E aí eu comecei lá a fisioterapia na estadual. Não gostei do clima, não senti firmeza, poucos alunos, aulas, difícil de entender quando era cada aula. Fiquei assim, sentindo uma insegurança terrível. E me deu a oportunidade de fazer mais um vestibular de medicina, já tinha feito uns 5, 6 em 2 anos. E acabou que eu fui aprovado nesse vestibular de medicina. E dali eu segui. Então, o Ivan teve nesse período de 2, 3 anos, eu cheguei no Brasil em 2005, até 2008 foi quando eu comecei minha faculdade. Ivan, que já era do SAMU, etc., foi uma grande inspiração para mim, meu irmão falava. Então, baseado mais ou menos nesse contexto que eu enveredei, que eu comecei minha faculdade de medicina, resumidamente aí, foram essas minhas motivações aí iniciais. Léo, e uma coisa muito bacana, eu tive o prazer de te conhecer durante a faculdade, é que você teve uma atuação durante a formação na medicina que difere de boa parte dos alunos da medicina, né? Durante a própria faculdade você já optou por empreender, a realizar atividades paralelas além da própria formação, e eu queria que você falasse o que te motivou, porque não é o comum a gente ver alunos fazendo isso, e principalmente quais foram as atividades, né, que você realizou durante esse processo, esses 6 anos de medicina. Olha, assim, assim, a primeira vez que eu sou entrevistado para falar sobre a minha história, né, assim, sobre as coisas que eu fiz. Isso aí até traz um pouco de emoção, né, de revisitar. Recentemente eu revisitei isso, não através de uma entrevista, mas nós comemoramos 10 anos da empresa e eu fiz uma apresentação fazendo uma retrospectiva das coisas, né? Senti um pouco disso que eu estou sentindo aqui com a sua pergunta. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu entrei na minha faculdade de medicina, eu já tinha passado por uma história profissional antes, que era no futebol. Aliás, minha história profissional começou com 13 anos. Eu jogava tênis e futebol em paralelo. Eu quebrava muita corda de raquete lá com 13 anos por conta de um estilo de jogo com muito spin, quebrava minha corda de raquete toda semana e era caro, né? Cordoar raquete. E eu descobri um canal na época que eu comprei uma máquina de encordoar para fazer as minhas cordas, né? E acabou que eu comecei a encordoar as raquetes do clube de várias pessoas e comecei a ganhar meu dinheirinho ali com 13, 14 anos fazendo cordas, cordoando raquete de tênis. Com 15 anos, eu tive essa oportunidade para entrar na divisão de base, lá inicialmente no Olympique de Marseille, etc. e tal. Fiquei 5 anos, passei por 3 clubes.
Então, eu não tinha, na minha cabeça naquela época toda, eu nunca imaginava que eu ia estudar um dia, fazer uma faculdade e tal. Isso era fora de cogitação, não passava nenhum momento da minha... Foi depois, com as dificuldades do futebol, etc., das lesões, que eu comecei a pensar, né, numa requalificação. Tanto que, quando eu repeti meu terceiro ano colegial, eu mudei de clube. Foi um ano quase de depressão, para mim foi terrível. Aquele ano eu estava em Le Mans, longe dos meus pais. Eu era do sul da França, eu estava no norte, frio, ambiente de alto nível, assim, de competição. É competição 24 horas dentro do CT, é um querendo entrar na mente do outro, é muita briga, é uma situação terrível. E eu repeti meu terceiro ano, e eu lembro que eu vim para o Brasil, cara, e aí eu passei ali, tipo, 2 meses aqui no Brasil, um mês no Brasil, e voltei, só que eu mudei de clube nesse ano, porque o clube que eu estava não quis renovar meu contrato, o Le Mans, porque eu fiquei lesionado o ano todo, então eu fui para o Valence. Quando eu cheguei no Valence, pré-temporada de futebol é assim, é um mês sofrendo. É um mês de trabalho físico para você se recondicionar, então é correndo 10 km por dia, os meninos vomitando ali, sofrimento puro, e eu tinha decidido não continuar os estudos. Eu tinha decidido que eu não ia fazer terceiro ano de novo, ia parar por ali e ia jogar bola. E minha mãe me falou, filho, faça isso não. Termine o seu segundo grau, porque você não sabe nada do futuro, você não sabe. E aí, nesse sofrimento dessa pré-temporada, eu falei, rapaz, a gente tem tempo de pensar, né? Todo dia correndo 10 km, todo dia, aí você tem tempo de pensar. E eu falei, vou voltar. E ali foi ali que eu voltei a pensar em estudo. Então, isso com 18, 19 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já tinha 23, porque eu passei ali 1 ano no Brasil, quando eu cheguei, meio que ainda com a cabeça no futebol, treinando, pensando em voltar a jogar por aqui, mais 2 anos de cursinho, então eu entrei com 23. Então já entrei com a mentalidade, talvez um pouco mais madura, de quem entra com 17, 18. Esse foi o primeiro ponto. A idade que você entrou, o pessoal estava quase terminando, assim, a maioria das pessoas estavam quase terminando a faculdade já, né? Perfeito, 23 para quem entra com 17, 23 anos está formando, né? Essa é a idade que eu estava entrando na faculdade. E tanto que eu tenho amiguíssimos aí, o Matheus Gaspar, Borges, meninos que eram da minha... Matheus Gaspar é neurologista, por sinal, amigão meu, que formou com 23, né? Tinha 17, eu tinha 23, né? Quando a gente entrou na faculdade. Mas só que tinha Miguel, que já era... Miguel, a história dele Miguel já era dentista, já tinha feito mestrado em bucomaxilofacial, já tinha feito doutorado em imunologia, fez medicina, depois fez cirurgia geral e agora está fazendo cabeça e pescoço. É um cara que precisa entrevistar aqui, viu? Cara, com certeza, vamos chamar. Miguel é o cara que você vai se divertir com a entrevista dele. É o cara mais louco. Eu tenho uma história para contar com o Miguel mais para frente, quando for falar do meu casamento. Tem uma história com o Miguel. Muito boa. Aí, Alanzinho, o que aconteceu, Bernardo? Então, eu entrei na faculdade, e aí o que aconteceu? Em janeiro, antes de começar, eu tinha passado no vestibular, e o curso ia começar em fevereiro, março, né? Que começa ali o semestre. Teve um curso de SBV, BLS, no Hospital Roberto Santos, em Salvador. E Ivan, meu mentor, falou, Léo, vai ter um curso lá, e você vai lá como ouvinte, cara. Pegue o livro, dê uma lida, se faltar alguém, você entra como aluno. Falei, maravilha, fui. E aí eu fiz o curso de SBV, porque faltou uma pessoa, recebi a indicação para ser instrutor daquele curso. Fiz meu primeiro semestre já com uma visão diferente, porque a gente tinha disciplina de primeiros socorros. E eu já tinha um curso de SBV que já era atualizado mais do que nossa disciplina ali nessa matéria. Comecei a ajudar, a atualizar, etc. No meio do primeiro para o segundo semestre, eu fiz o curso de instrutor em Recife, no Hospital Armando Magalhães. E no segundo semestre, eu já trabalhava como instrutor da American Heart, na época, dando aula de SBV, etc. E era interessante porque, estamos em 2022, isso era 2008. O instrutor de SBV naquela época ganhava R$400 a diária. R$400 na época era mais dinheiro do que R$400 hoje. E como acadêmico, para mim era maravilhoso, porque eu já tinha uma certa maturidade, eu sempre fui independente desde cedo, que eu ganhava meu próprio dinheiro, então, para mim era muito difícil imaginar. Eu tinha, a faculdade nossa na época era R$1.600 por mês, né, que começou, e eu tinha FIES 75%. Então, eu tinha que dar um jeito de pagar o restante das minhas contas. Então, eu dava aula de francês, essas aulas de SBV já começaram a, trazer para mim
uma visão profissional da coisa, né? De que a faculdade, tipo, eu não ia ter como esperar me formar para começar minha vida profissional. Não tinha como. A vida me levou a ter que me virar. Sabe, naturalmente você vai encontrando as oportunidades, porque pela necessidade você vai aproveitando, coisa que quem entra mais cedo, às vezes, que não tem uma preocupação financeira, etc., nem cogita. Foco na faculdade, normal, maravilha. No meu caso, eu tive que focar. Então, o BLS da American Heart, na época, me deu muitas oportunidades nesse sentido. Eu fiz isso por 4 anos. Dando aula de SBV, a gente viajava João Pessoa, Recife, Salvador, etc. e tal. Fiquei durante 4 anos fazendo isso e até perdendo o meu medo de falar em público, porque eu era traumatizado. Na minha adolescência, eu nem não imaginava um dia ser um comunicador, nada disso. E aí, o que aconteceu durante a faculdade? Eu cheguei ao momento que eu estava frustrado de ser só instrutor na estação, eu já queria virar diretor de curso, né? Porque o instrutor, ele fica com 6 alunos, a turma tem 24, tem 4 estações de 6 e eu ficava com 6, eu já tinha 80 cursos, sei lá, 100 cursos, que eu era instrutor na estação. E aquilo ali já ficou muito repetitivo, virou entediante para mim. Eu queria ser diretor, e para ser diretor, eu tinha que ser formado, é uma norma que tinha na época, eu não podia, então eu pensei assim, ainda tenho 3 anos antes de ser diretor, não vou aguentar um negócio desse. E aí foi uma virada nesse negócio da minha faculdade, foi principalmente a partir daí que realmente o jogo virou. Que aí eu assisti uma palestra de um cara chamado Jacó Petri, não sei se foi nessa época ou se nessa época era alguma coisa que eu tinha visto lá, o Jacó, na palestra dele, eu vi ele contando a história de Sylvester Stallone, mas eu acho que eu tinha lido isso em algum lugar, etc. E resumidamente, o Sylvester Stallone, ele queria ser ator, era o sonho do cara, e não conseguia, né? Ralou muitos anos. Até que ele decidiu escrever roteiro, e conseguiu vender um roteiro, e nesse roteiro que ele vendeu, ele se escalou como ator principal, e foi o filme Rocky Balboa 1. Foi assim que ele virou ator, foi escrevendo um roteiro e se escalando, e a história é maravilhosa. Eu não quero demorar nessa história aqui para não alongar, mas se quiser mais tarde a gente conta a história do Sylvester Stallone. Quando eu vi isso, poxa, boa ideia. Aí, eu vou fundar minha própria empresa, crio meu curso de SBV e me instalo como diretor, aí não tem como ninguém dizer nada. Inspirado no Sylvester Stallone ali, cara. E aí, o que é que eu fiz? Coincidentemente, nesse mesmo período, eu namorava já há alguns anos com minha atual esposa, e naquela época a gente decidiu, nós dois somos muito fora daquele curso normal, né? A gente sempre está pensando umas coisas que são assim, meio que... Pensando fora da caixa. Que muita gente fora da caixa, que gera estranheza. Então, eu era 4º ano de medicina, ela era 3º ano de farmácia, a gente decidiu casar. Casar sem ter condição nenhuma. Mas a nossa ideia era, e sem ela não estava grávida, nada disso, mas a gente falou, vamos casar agora? Aí, vamos. Por que agora? Bacana a história de a gente construir a vida do zero junto, a gente não tem nada, e tudo que a gente construiu, porque você está aqui, as dificuldades, a gente já está junto, a gente está bem junto, a gente se ama, a gente quer fazer pronto, se não der certo lá na frente, a gente separa, mas vamos casar, vamos ver esse momento, vamos ver essa experiência. E aí nós fomos, o casamento aí, depois a gente abre um outro parêntese, que foi uma onda, a gente teve que casar na França, não deu para casar no Brasil, toda uma questão aí, que, tudo muito fora da caixa, né? E aí fomos casar na França, cara. E nessa que a gente voltou da França, a gente teve que passar 1 mês e meio lá, porque ela não tem nacionalidade, e até casar a gente tinha que fazer uma série de documentação, etc. Então a gente teve que ir antes. E nessa viagem, né, que eu chamo, na nossa lua pré-nupcial praticamente, ela acabou engravidando e voltou grávida da França. E eu era 4º ano de medicina, ela 3º ano de farmácia, e nossa vida era ralação, porque o que a gente ganhava ali era para pagar a nossa faculdade e corda no pescoço, entendeu? Então, assim... E aí, isso a gente casou em janeiro, fevereiro a gente descobriu que ela estava grávida, fizemos mais um semestre ali, vendo que a gente não teria condição de viver 3 anos naquele formato, com aquela grana, criar um filho, morar junto. E para mim era fora de cogitação cair na dependência de quem quer que fosse. Então foi mais um elemento que me inspirou e me forçou a fazer coisas diferentes. E aí eu li um livro em maio de 2011 chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E nesse livro ele me convenceu que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu seria capaz de dar conta da situação. Porque a gente ficou muito assustado no início, né? A gente queria casar, mas o filho não era uma coisa programada, assim, naquele momento. Então, a gente ficou assustado.
Quando eu li o livro do Joseph Murphy, eu, cara, tá aí. A minha mente agora acredita que eu posso, porque é a virada de chave, né? Enquanto a gente não consegue conceber uma realidade, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito para tornar aquela possibilidade uma realidade. E quando eu li esse livro, eu comecei a acreditar que eu era capaz de começar uma vida profissional ali, para valer, para ser um pai de família, um esposo, etc. Ali, naquele momento, eu acreditei que dava. E aí, em um mês, eu escrevi o projeto de uma empresa, no mês de férias, e no mês seguinte a gente já estava trabalhando, vendendo, lucrando e pagando nossas contas. O Easy Cursos nasceu ali. Eu chamei Miguel para ser meu sócio, a gente começamos com o curso de SBV, onde eu me escalei como diretor, e aí depois a gente fala sobre a estratégia que a gente usou, que foi um negócio totalmente disruptivo, e aí fizemos curso de ECG, curso de sutura, curso de um monte de coisa, tem a história com o Orlandinho lá, que hoje está professor do Medicurso naquela época, e fizemos mapas mentais, e aí fizemos durante esses 3 anos de faculdade, cara, a gente deve ter feito uns 200 ou 300 cursos presenciais no Hotel Nacional Inn, que a gente virou amigo da gerente, a gente tinha uma sala lá nossa, que a gente ia a hora que a gente quiser, porque a gente fazia curso foram 3 mil, 4 mil alunos capacitados presencialmente, uma empresa de estudante para estudante, não tinha um profissional envolvido. E aí eu lembro que quando eu fui apresentar minhas 400 horas extracurriculares, sabe, cara? Porque além disso eu participei do protocolo IAM, que era remunerado, que era um estágio remunerado, implementei junto com o Miguel no meu primeiro ano de faculdade, esqueci de falar, segundo ano de faculdade de serviço de atendimento ao trauma de face no Carnaval de Salvador, de moto, eu era assistente de Miguel, pelo SAMU. Então, eu trabalhei durante 5 anos com o Miguel, aprendi a fazer cirurgia de face durante a faculdade, ele já era bucomaxila, a gente trabalhou muito nisso e tal. Então, eu acho que eu fiz umas 16 mil horas extracurriculares. Eu digo 16 mil porque quando eu entreguei, meus certificados eram 8 mil horas, mas eu nunca emiti um certificado da minha própria empresa. E eu acho que eu fiz mais pela minha própria empresa do que aqueles certificados que eu tinha lá de BLS, de protocolo IAM, de carnaval, de congresso, etc. Eu só entreguei esses que eu tinha lá de coisas externas. Deu 8 mil horas. E o interessante dessas talvez 15 mil, 16 mil horas, eu acho que 80% foram remuneradas. Então, eu consegui me sustentar, fazer minha faculdade e construir uma família. E quando eu formei, foi uma continuidade, não foi um começo. E tanto que eu digo para a galera, eu digo para os estudantes que estão estudando hoje, eu falo assim, pessoal, tem um negócio seguinte, nunca ache que sua vida vai começar lá na frente. O cara, quando entra calouro, ele é frustrado ali, ele quer chegar no segundo semestre, para já não ser mais calor, acha que vai começar, aí depois vê que não, só começa quando é internato. Aí chega no internato, tem aquela pressão da residência, fala, não, agora só quando eu formar e me tornar residente. Aí o cara aí chega no R1 e fala, cara, R1, só quando eu me tornar R2 que começa a minha vida. Aí depois que vem R2, vê que não é aquilo, é quando o cara terminar a residência. Aí depois quando se inserir no mercado de trabalho. Aí já acha que agora não, agora só começa quando eu casar, tiver filho. E vai postergando o ápice, o clímax da vida para o horizonte, né, para o infinito. E acaba que esse tempo aí nunca chega, porque você sempre vai criar. Então, a chave que eu virei na cabeça naquela época foi assim, cara, o máximo da minha vida, o meu melhor momento é agora. Por mais que eu tenha planos, projetos e tal, mas eu vou viver intensamente o que está para viver agora. E na época eu era estudante, eu digo para os estudantes, cara, você como estudante, você pode fazer uma diferença agora. Você pode pesquisar, você pode fazer revisão de literatura, você pode fazer estudo epidemiológico, estudo descritivo para descrever o serviço, em vez de fazer essas monografias aí que não servem para nada, só monografia TCC, né, só para cumprir tabela. A galera vai lá, faz uma pesquisinha, conhecimento do estudante de medicina sobre as drogas, faz um negócio que não tem relevância nenhuma, que todo mundo já fez 1000 vezes, sendo que tem 1 trilhão de estudos e de coisas para ser pesquisadas, das mais simples, me descrever a incidência de TCE nas quedas de moto no SAMU de Salvador. Quem é que cai de moto? É homem, é mulher, é criança? Qual é a gravidade desses pacientes? Um estudo desse, cara, para a gente conhecer a realidade e, a partir daí, criar ações verdadeiramente impactantes para a sociedade. Eu digo para a galera, é agora, o negócio funciona agora. Entendeu? Tem que ter uma direção, você tem que saber onde você quer chegar, mas a intensidade da vida é agora. Então, eu acho que um pouco dessa filosofia que foi sendo construída, isso que me fez, talvez, ter uma faculdade de medicina com essas outras coisas, não melhor do que quem faz diferente, mas com essas outras experiências que me levaram a um caminho talvez um pouco mais alternativo do que o normal. Não que seja o melhor, porque algumas coisas talvez sejam até criticáveis, não fiz a residência, etc. A gente pode discutir isso por quê, mas é uma opção que existe, porque hoje eu sou muito feliz no caminho que eu escolho.
Pô, que legal. Uma história totalmente diferente, né? Então, esse foi um dos motivos que a gente quis te trazer aqui também, porque você realmente não seguiu nenhum padrão desde o início do curso na medicina, né? Mas você sempre esteve em alta performance, né? No esporte, depois teve que fazer um curso que exige uma alta performance, né? O curso de medicina. E agora está em constante mudança, né? Assim, você sempre buscando algo novo. E aí foi após a Faculdade de Medicina que criou o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar? Foi durante a faculdade? Você já imaginava o Instituto? Como é que foi o início do Instituto, assim? O IBRAP, o Instituto Brasileiro de APH, ele pegou esse nome depois de eu me formar, mas na verdade ele começou em 2011, após ler o livro O Poder do Subconsciente. Essa empresa que a gente chamava de Easy Cursos é o mesmo CNPJ que hoje é o IBRAP, foi ali que tudo começou. E o IBRAP foi uma continuidade daquilo. Então, o que aconteceu? Quando eu formei, na verdade tem uma história interessante também durante a minha faculdade, mais um caminho. Olha, eu não quero incentivar ninguém a seguir o meu caminho. Sabe aquelas coisas que assim, você vê um negócio e fala, não recomendo, não faça o que eu fiz, não. Vá fazer sua residência, vá seguir seu caminhozinho, porque isso aí vai lhe trazer, com certeza, um preparo talvez muito melhor que o meu, até para a própria medicina. Mas eu vou contar a minha história, porque pode ser que um elemento ou outro te inspire de alguma forma, tá? Com certeza. Eu sempre me senti um peixe fora d'água total aqui no Brasil. Cara, eu tinha um sonho, eu sou patriota. Eu saí do Brasil com 6 anos chorando porque eu não queria morar na França. E todo ano que eu estava na França, eu vinha de férias, minha mãe me mandava, eu e meu irmão, meus pais ficavam na França que não tinha condição de vir com a gente, porque a gente achava que tá morando na França, tá bem de vida. Não, a gente era classe social bem humilde. Eu tinha um pai que trabalhava naquela época lá ralando, foram para a França sem nada. Meu pai trabalhava como pedreiro, minha mãe trabalhava inicialmente como faxineira, serviços gerais de um asilo, depois virou técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então, a gente vinha para o Brasil, cara, eu e meu irmão, eles conseguiam mandar a gente, às vezes não dava, passava um ano a mais sem vir. E nessa que eu vinha para o Brasil, eu não queria voltar para a França. Eu somatizava, e isso você conversa com o Ivan, com toda a minha família, cara, era incrível. Da década de 90, que eu vinha ali praticamente todo ano, ou que eu fui morar na França em 92, antes de voltar para a França, eu somatizava e tinha uma gastroenterite ali um dia antes, vomitava, e às vezes teve que desmarcar a passagem 2, 3 vezes, porque eu não tinha condição de viajar no dia. Era um negócio assim incrível. Eu chegava na França, eu não queria, às vezes, nem falar francês, eu ficava triste, porque eu queria estar no Brasil, eu tinha isso em mim, cara, é um negócio que não dá para explicar, não sei. Então eu tinha um patriotismo muito grande, uma vontade de estar no Brasil, que era meu sonho. Quando eu percebi que eu estava perdendo o português e que vinha um brasileiro para a França e que eu começava a falar, e ele dizia que eu não falava bem o português, ou que eu não conhecia a cultura, isso matava, isso para mim era tudo que eu queria era ser brasileiro. E quando eu cheguei no Brasil, para mim sempre foi aqui uma satisfação gigantesca. Viver aqui. Mas quando eu fui estudar cursinho pré-vestibular, eu fui conviver com a classe média de Salvador. E é interessante que eu percebi que eu não conseguia me encaixar nos grupos, porque a minha formação era muito diferente. Eu não conseguia, eu me sentia um peixe fora d'água. Não que eu não gostasse do jeito da galera assim, é que eu não conseguia ser daquele jeito para me fundir no grupo e não conseguia. Então eu travei muito nesse sentido, sabe? E a minha faculdade foi uma continuação disso, sabe? De me sentir uma roda e me sentir ali, como se eu estivesse no meu elemento, eu me sentia um peixe fora d'água. Isso durou muito tempo. Então, isso fez com que eu tomasse várias decisões que era diferente de todos os outros. Por exemplo, que é isso que eu queria dizer ali para a galera, não seguir meu exemplo. Quando você chega no internato, o que é que todo mundo estava fazendo na nossa época? Médio curso, para se preparar para a residência. Cara, eu não tinha a menor vontade de me preparar para a residência. Não tinha. Não tinha tempo nem de pensar nisso. Eu estudava bastante, sempre tirei notas boas, nunca fui para uma recuperação, me dediquei, mas trabalhava muito ao lado também. Então, eu fui aprendendo coisas da medicina também fora, no extracurricular, na faculdade. Mas eu não tinha vontade, eu não tinha a menor motivação de falar, cara, primeiro que era muito caro para eu poder fazer, porque o que a gente ganhava era ali para sobreviver. Então, eu não tinha condição de fazer.
sabia que era fantástico, sabia que era incrível, sabia. Às vezes você ficava assim, pô, até dá curiosidade de ir lá conhecer e tal, mas o resultado que o médio curso estava propondo, que era passar na residência, era uma coisa que não me atraía, mesmo sabendo que o médio curso era uma coisa fantástica, extraordinária, com os professores maravilhosos e tal, e não era o problema contra a empresa, mas sim contra o resultado que ele propunha, eu não queria aquilo. E aí o que é que eu fui fazer, cara? Eu fui fazer curso de PNL. No 5º ano, comecei a fazer programação neurolinguística. Conheci um cara chamado Karl Mascarenhas, aqui em Salvador, que é o guru da PNL de Salvador, né, no bom sentido, um cara maravilhoso, conheci ele numa palestra e tal, adorei, e fui fazer formação em PNL enquanto a galera está fazendo mais curso. E olha, não era baratinho, né, cada módulo era R$2.000, e são 4 módulos, R$2.500, eu fui ali até negociando e tal, mas queria fazer, estava encantado com aquilo. Aí eu fiz o básico, 60 horas, depois teve o avançado, 80 horas, depois tem um trainer de mais 80 horas, não fiz o master, que são 80 horas, que é antes do trainer, na verdade, o trainer é mais de comunicação. Aí, beleza, esse mundo da PNL me abriu um network com muita gente que não tinha nada a ver com a medicina. O que vocês estão fazendo aqui, né? Abriu um network para mim de gente de rádio, gente do meio artístico, do empreendedorismo, dono de clínica, engenheiro, advogado, todas as áreas, estava lá naquele curso de PNL. E nessa, eu conheci uma galera que era do marketing multinível, das empresas tipo Herbalife, etc., aquelas empresas tipo Inodê. Muita gente desse meio faz esses cursos aí E aquilo ali me colocou em contato com uma coisa que já me encantava desde sempre, que era o desenvolvimento pessoal, desde aquele osteopata lá atrás, né, que me mostrou que o poder da mente era bizarro. Eu comecei a ver que aquilo ali existia um movimento que estudava aquilo, que falava daquilo. Eu comecei, adorei, cara. Eu comecei a querer ser palestrante motivacional, comecei a fazer palestras em empresas, etc. e tal. Passei uma época da minha vida fazendo isso. Mas aí, quando eu formei, eu tinha uma empresa. Só que aí eu descobri, naquela época, em 2014, quando eu formei em 2013. Mas logo quando eu formei, eu estava nascendo um movimento de marketing digital muito forte no Brasil, que na época era o Fórmula de Lançamento, lá do Érico Rocha, Érico Rocha. Tinha um Conrado Adolfo lá com o iJumper, tinha o Ivan com o curso lá de edição, Video Hero. Então, tinha várias coisas rolando nesse meio. E eu estava com uma luz acesa para o digital já há alguns anos. Eu já estava com aquela vontade em mim, porque uma vez a gente fez um curso de estrutura, e aí no curso a gente sempre falava para a galera se apresentar no início, né? Aí veio uma menina lá que falou assim, eu vim de Manaus. Eu falei, como é o negócio? Você veio para Manaus fazer esse curso aqui? Ela falou, eu só vim para esse curso. Eu vim na internet, a gente divulgava muito no Facebook e tal. Eu vim para fazer esse curso. Era um curso de 4 horas, de 5 horas, de 7 às 12, que custava R$70. Ela era enfermeira, ela saiu de Manaus e veio fazer o curso em Salvador, cara. Caramba. E ela falou para mim assim, isso foi 2012, cara, 2012, 13 no máximo. Acho que foi 2012. Não, a gente começou, entre 2012 e 2013. Ela falou para mim assim, pô, seria tão legal se existisse esse curso online. Cara, eu chego a me arrepio aqui, ó, lembrando. Eu falei, online, como fazer isso? Online, ela botou isso na minha cabeça. Cara, eu não tinha a menor ideia como é que eu ia fazer um curso online, cara. Para mim era um negócio assim, tipo assim, como você falasse para mim assim hoje, porra, seria tão legal, cara, que a gente conseguisse ter um skate voador, que a gente ficasse voando aí e tal, sabe? Um negócio assim, porra, é bacana a ideia, mas não sei, não faço ideia se isso é possível ou não. Mas ela plantou. Eu reencontrei essa menina, velho, por coincidência, não coincidência, eu fui fazer uma palestra no congresso da Abramed o ano passado, que foi o Norte e Nordeste aqui em Salvador, ela estava na plateia, ela veio falar comigo. Incrível. E aí eu estava com isso no radar, cara. E aí, em 2014, meu amigo J. Júnior, que eu conheci nesse mundo da PNL, radialista e tal na época, falou, Léo, olha esse negócio aqui. Ele me mandou os cursos tudo no HD, completo, o famoso Piratex, tudo lá, cara, no HD. E eu não tinha nem a maldade de saber, meu Deus, isso aqui é pirata, sabe aquela coisa que não passa pela mente, assim, pô, tá fazendo uma coisa errada aqui e tal. Cara, fui lá e vi os arquivos e comecei a assistir as aulas do Érico. E eu falei, caraca, que curso fantástico, meu Deus, ele ensina como fazer um curso online, cara, não é possível um negócio desse, velho, que coisa louca. Eu ainda tinha uns cursos, eu estava recém-formado.
E aí eu falei, cara, eu vou comprar esse curso. Aí peguei e comprei o curso. Eu tinha ele todo, comprei. Paguei R$6.000, era 5 mil, e Érico, ele faz uma escassez, assim, são os gatilhos mentais do marketing digital, que você fica louco, na hora que abriu as inscrições, fiquei louco, com medo de perder o negócio e tal, fui lá, comprei o fórmula de lançamento, porque eu queria, eu gostei, cara, do negócio, falei, vou fazer, vou seguir o fluxo, isso é uma das coisas, quando você pega um negócio pirata, você não valoriza, você não aplica o método, é muito difícil ter o resultado, então você tem que botar o seu na reta, tem que investir, além de ser uma coisa eticamente indiscutível, é um negócio que dá resultado também. Então, mesmo que você seja não ético, compre, porque você vai ter mais resultado comprando. E aí eu fui, comprei o fórmula de lançamento, e aí o primeiro módulo do curso, ele ensinava a fazer um congresso online. Eu já parei ali, já não fui pro próximo. Falei, vou fazer isso aqui. Vou fazer esse negócio aqui, cara. Isso era em maio de 2014. Rapaz, aquela coisa, eu sou meio assim, ansioso quando eu vejo uma coisa que é fantástica, eu fico assim, obcecado por fazer acontecer, sabe? Fico obcecado, quando o negócio eu vejo que é bom, eu falo, rapaz, não, toda a minha atenção é sugada por aquele negócio. E aí eu vi que ele chamava aquilo de hiperlançamento semente, que era um congresso online. Falei, cara, vou fazer um congresso online. E aí no início eu pensei até em fazer alguma coisa mais voltada para o desenvolvimento pessoal, porque eu estava até mais no desenvolvimento pessoal do que na medicina, apesar de ter uma bagagem na medicina grande, porque era instrutor desde 2008, eu fundei a minha empresa, trabalhei no protocolo IAM muitos anos, trabalhei no carnaval, gostava de APH, toda a minha vida era voltada para o APH, eu estava formado trabalhando já nessa área e tal, eu falei, mas eu acho que vou fazer uma coisa no desenvolvimento pessoal. E aí eu parei para pensar e estrategicamente eu falei assim, cara, não faz sentido eu jogar no desenvolvimento pessoal. Eu vou pegar o que eu tenho mais bagagem, o que eu tenho mais background, o que eu tenho mais futuro, que é onde eu me vejo também, e vou fazer alguma coisa aqui. Aí, na época, tinha um congresso que o pessoal tinha feito lá, que era congresso tipo Vida Saudável, um negócio desse cara de emagrecimento, que era o Instituto Nacional Vida Saudável, INVS. Os caras fizeram sucesso no congresso. Eu falei, vou criar um negócio novo aqui, eu quero uma nova empresa. Eu falei, vou fazer um Instituto Nacional de APH. E vou fazer o Congresso Nacional de APH. Fazer tudo igualzinho, modelar, sabe? O lance do Napoleão Hill lá é modelar. E aí eu cheguei e falei assim para Ivan, meu mentor. Cheguei para ele, Ivan, eu estou com a ideia de fazer um negócio aqui, só que eu estou na dúvida de 2 nomes aí. Eu quero criar uma nova empresa chamada Instituto Nacional de APH e o Congresso Nacional de APH. Só que eu estou com a outra ideia de nome, mas só que eu não tenho coragem. Eu acho que é muita ousadia da minha parte. Eu não me sinto à altura. Que seria fazer o Instituto Brasileiro de APH, ao invés de nacional, e o Congresso Brasileiro de APH. Eu falei, qual é que você acha melhor dos dois? Ele falou, brasileiro. Ivan, ele é muito pragmático, objetivo, não tem conversa com ele. Ele resolve os problemas. Isso que é bom de ter um mentor, né, que não filosofa muito. Um consultor, fala, meu amigo, faça assim. Aí eu fundei o Instituto Brasileiro de APH. E aí, mergulhei de forma obcecada nos estudos de como executar esse negócio. Só fiz o módulo 0, não era nem o módulo 1, era o módulo 0 do curso. E parei ali, falei, o resto do curso eu só vou ver quando eu fizer meu congresso. Fiz uma lista dos maiores nomes de APH que tinha no Brasil, que eu tinha, de certa forma, alguma possibilidade, ou que eu conhecia, etc., fui perguntando para um, para outro, etc., e os caras que eu conhecia também, né, aqui de Salvador, etc., fiz uma lista com 50 e poucos nomes, 60 nomes. Convidei essa galera para o congresso, vendi a ideia e tal. Desses, eu acho que uns 20 e poucos aceitaram de fato. 30. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui entrevistar essa galera toda. Abri o canal do YouTube, comecei a fazer entrevistas, então eu fui aprender a fazer site, fiz curso para aprender a fazer site, fiz curso para aprender a fazer anúncio, fiz curso para aprender a editar vídeo, gravar vídeo, então eu ia sozinho, era uma empresa de uma pessoa só, eu ia sozinho nessa e fazia meu negócio lá. E aí nessa transição eu peguei o Easy Cursos, que era uma empresa com a filosofia de ser de estudante para estudante, foi uma empresa que me ajudou a me formar. Foi uma ideia que me ajudou a me formar. O que é que eu fiz? Na época tinha Igor, que hoje é cirurgião torácico, Igão, que estava mais à frente, tinha Luiz, tinha a galera toda lá. Eu falei assim, a galera, é o seguinte, esse projeto Easy Cursos, que já tinha 20 e poucos instrutores na equipe, já tinham feito mais de
300, 400 turmas, mais ou menos uns 3, 4 mil alunos. Já tinha um substrato legal nessa empresa. Tinha um nome, Salvador, Alanzinho sabe, todo mundo conhecia os cursos. Não tinha essa... Todo mundo conhecia, todo estudante de medicina e enfermagem conhecia. Já era um curso grande. Eu peguei e falei para os caras, Já era um curso grande, já era algo grande, assim. Já era uma coisa que tinha um bom volume, né? Porque a gente fazia treinamento todo sábado, todo domingo, todo sábado, todo domingo. Era um negócio que girava bem, não tinha uma margem de lucro grande, era suficiente para a gente pagar nossas contas, a gente pagava bem os instrutores, porque tinha despesa, etc. A gente cobrava barato os cursos, mas tinha um volume, um giro legal que me ajudou a me formar e sustentar a minha família. A esposa trabalhava junto comigo e todos os instrutores e tal. E aí eu peguei o EasyCurso e falei para a galera, agora isso aqui é de vocês. Eu vou abrir um outro projeto e vocês continuam isso aqui, eu não tenho mais nada a ver. Eu posso ficar até como orientador do projeto, mas agora é de vocês. Eu não vendi, eu doei para os caras e falei, agora vocês tocam isso aqui e eu vou começar uma nova jornada. Acho que o EasyCurso cumpriu a missão que tinha comigo, mas ele pode continuar ajudando vocês e muitos outros. Aí passei para a galera. A galera continuou tocando um pouco, mas a coisa foi perdendo força, mudaram o nome de EasyCurso. Easy era ISI, porque a ideia era ser Instituto de Saúde Integral, que eu queria criar eu tinha o sonho de ter uma clínica de saúde integral um dia, eu já botei o nome assim, mas como era muito distante, eu comecei com o ramo de EasyCursos, então era ISI Cursos. Aí a galera mudou o nome, botou Easy Médio, Easy de Fácil, e aí morreu, o projeto morreu, 2, 3 anos depois, morreu, acabou. Mas eu continuei com o mesmo CNPJ, que eu já tinha empresa aberta, migrei para o IBRAP. E aí eu fiz esse primeiro congresso, então eu fui sozinho, aí já não tinha mais ninguém, e eu mergulhei. E aí eu fiz cerca de 15 ou 20 entrevistas, conheci na época grandes pessoas que gostaram da ideia. O Dr. Davi Spillman, por exemplo, ele hoje é o maior profissional na área de salvamento aquático da história da humanidade, não é do Brasil nem do mundo. É o fundador da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é médico, coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, na reserva, fundou a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático na década de 90, e hoje a Sobrasa, quem tem a definição do Aurélio de afogamento é deles, né? Eles estão até querendo aprimorar os 6 graus de afogamento, a cadeia da sobrevivência, todos os protocolos, Americast, todo mundo usa tudo de Spillman, então é o maior da história, tá? O cara e eu já conhecia, já era aquele cara admirador, aquele cara assim, esse cara aí é inacessível, pensa aí, um grande pesquisador da sua área, alguém que é uma grande celebridade, que você acha que é inacessível. E ele até recebeu o título de Sir na Grã-Bretanha pela a obra dele no afogamento. A gente tem uma palestra dele no nosso canal, motivacional, chamado Sobrasa, uma história de suor, lágrima e motivação. Eu convidei ele para fazer essa palestra no congresso que a gente fez posteriormente, e foi a primeira palestra motivacional da vida dele, e está incrível, está em nosso canal, quem quiser ver, inspiração pura. Mandei uma mensagem para a Spillman aceitou, fui lá, entrevistei ele com minha câmerazinha lá, se você for no nosso canal em 2014, você vai ver essas entrevistas todas, eu entrevistando Spillman, eu estou aqui com o Dr. Davi Spillman, que é uma pessoa incrível, profissional, não sei o que tal, ele falou para mim, assim, sem babação. Aí eu dei risada e deixei, tá lá na entrevista, quem quiser ver vai ver ele me falando sem babação, aqui ele veio em Sauípe, num Congresso Brasileiro de Clubes, eu fui lá, entrevistei ele, gravei, depois me levou para o Senabom, que é o Congresso dos Bombeiros, enfim, aí eu rodei, cara, gravei entrevista, fui para a França, nesse momento gravei meu irmão, na época ele era capitão das Forças Armadas Francesas, eu gravei uma entrevista com ele, mas para gravar uma entrevista com ele, a gente teve que ter a autorização do Ministério da Defesa francês. Então, eu tive que fazer uma carta em nome do Instituto Brasileiro de APH, que era só eu, um moleque recém-formado, uma carta oficial solicitando autorização para o Congresso Brasileiro de APH, o primeiro Congresso Brasileiro de APH, para meu irmão fazer uma entrevista em uma palestra para o Congresso. E aí, meu irmão aceitou na época, o cara já tinha missão no Afeganistão e tal, lá fazendo, depois fez uma missão no Mali, de resgate de soldados feridos no campo de batalha, um cara que tinha um background muito bom, né, doutor em barotrauma no APH, um cara muito conceituado lá na França, meu irmão virou um cara muito conceituado. Nessa, o Ministério da Defesa aceitou, só que o chefe dele, que na época era o coronel Donar, falou, cara, você só pode fazer só uma condição, que ele me entreviste também.
Porra, que onda, velho. Nossa. Aí eu fui para a França, e aí meu irmão naquela época estava trabalhando em Verdun. Verdun é uma cidade onde rolou a Primeira Guerra Mundial, e teve uma batalha com 300 mil mortos em 300 dias. Você anda nessa cidade, você vê, assim, florestas, assim, ó, com uns buracos gigantes, e tem uns painézinhos dizendo, aqui era uma escola, aqui era a padaria. Foi tudo dizimado aqui, chega a ser arrepia, cara, um lugar com energia absurda. E lá tem um ossuário, onde tem os ossos desses 300 mil soldados. Tem mais ou menos 5 mil tumbas na frente e no fundo o ossuário. E eles me levaram para gravar a entrevista lá, nesse lugar, cara. E aí eu gravei a entrevista com eles, você vê lá, tá no nosso canal, os dois. Gravei em francês a entrevista dos dois, tá lá legendada, eles todo fardado com a roupa lá das Forças Armadas Francesas. Eles, na época, eles eram da aeronáutica, eram a base da aeronáutica, com autorização do Ministério, para eles revelarem as estratégias de APH que eles usam no campo de batalha, real. Falar de verdade. E isso ninguém nunca tinha feito na história. Eles para falar isso para algum outro país, nunca rolou. E aí a gente fez essas duas entrevistas, eles explicando tudo como acontece, a cadeia de evacuação, o protocolo Safe March Ride, um negócio de louco. Fiz a entrevista com eles e meu irmão fez a palestra para o Congresso. E nisso eu captei cerca de 20 e poucas palestras, cerca de 20 entrevistas, fui publicando as entrevistas na medida que eu ia gravando, eu mesmo editando, ia soltando, e com isso eu ia construindo a lista de inscritos para o Congresso gratuito, que era uma lista que deu uma lista de 16 mil inscritos. E eu gastei, na época, R$ 1.500 de anúncio. E isso mudou muito de lá para cá, tá? Não é mais assim, não. Fazer anúncio hoje é um pouco mais caro. Mas fiz. Tem até uma história que eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, essa aí não dá para entrar em detalhe, mas uma grande instituição médica, uma sociedade e tal, não quis que eu fizesse, né? Mandaram aqui um representante para que eu não prosseguisse, eles preocupados com a qualidade técnica do evento. Eu decidi prosseguir mesmo assim, dizendo que quem ia palestrar eram grandes nomes e que eu estava ali. Eu fui defendido por alguns contatos que eu tinha. Eu fiz algumas palestras no Congresso também, das que eu dominava, de SBV, etc. E rolou, cara. Fizemos o Congresso, quer dizer, fizemos assim, porque tem muitos palestrantes, etc. Transmiti o Congresso todo, foi um movimento muito legal. E ali o IBRAP nasceu, né? Já com a credibilidade de muita autoridade transferida para o nome, pelos nomes que apareceram ali. Isso é uma coisa muito... Sabe aquela estratégia do Oceano Azul? Já leu esse livro ou não? Já li. Né? Então nós viramos a maior referência do mundo em APH online, porque nós éramos os únicos, né? Então, rapidamente... Já nasceu inovando, né? Já nasceu inovando. Foi uma grande inovação. E eu não tinha autoridade para fazer isso acontecer, mas eu ganhei muita autoridade muito rapidamente, porque eu fui entrevistando todo mundo. Então, aqueles nomes transferiram a autoridade deles para a marca e para mim. Então, eu recém-formado, sem residência, eu já passei a ser visto como uma autoridade no assunto, sem ter essa bagagem que sustentasse, mas eu sempre fui responsável, nunca quis me meter em coisas que eu não tinha domínio. Então eu fiquei ensinando esse período durante muitos anos, e toda vez que eu trazia alguém para ensinar alguma coisa, era alguém de fora, e eu fui aprendendo. E aí isso começou em 2014, essa história, Instituto Brasileiro de APH, e foi sacramentado ali, né, com esse primeiro congresso. Aí depois são mais 7 anos de história aí do IBRAP se desenvolver. Muito bom. Cara, muito bacana, Léo. E é interessante porque uma coisa que sempre me chamou a atenção sua é que, além de ter feito algumas coisas diferentes do que a maioria das pessoas fazem, você tinha coragem de fazer uma coisa que poucas pessoas tinham, que era de ir lá e colocar a mão na massa. Que talvez, pelo menos na minha visão, isso foi um divisor de águas na sua vida, onde a maioria das pessoas, às vezes, não tem coragem, ou tem medo, ou até mesmo o ego faz com que elas não tenham coragem de fazer isso, né, de ir lá e criar um site, ir lá e fazer o básico mesmo, de botar a mão na massa, e sem dúvidas fez com que aos poucos você fosse chegando, né, pelo menos a minha visão, você foi conseguindo chegar nesse patamar. Porque eu vejo, por exemplo, algumas situações onde as pessoas querem transferir algumas responsabilidades e acaba que nunca concretizam um sonho porque nunca consegue
ter poder para transferir isso. E podia muito bem ter feito lá, né? E resolvido. Eu tinha um grande problema que depois a história fez mudar, que era a síndrome que é um livro chamado O Mito do Empreendedor. Sabe quando você não é empreendedor, você não é empresário, você é um operacional que vira... Mas foi muito ruim posteriormente descobrir que eu tinha esse defeito. Eu não conseguiria desenvolver uma empresa com aquela mentalidade, mas foi muito importante para eu conseguir dar início à jornada. Então, o empreendedorismo é a iniciativa de fazer acontecer algo, se jogar de verdade. Depois disso, cometi erros terríveis e tem, assim, muitos aprendizados. Eu sofri muito, principalmente em 2016. Mas fazer acontecer é importante e você nunca tem as condições ideais para começar. E o legal da jornada, quando você está atento, quando você sabe onde você quer chegar, é que na jornada você aprende quais mudanças você precisa implementar para continuar a sua jornada, porque o que te trouxe até onde você está não é o que vai te levar até o próximo nível. Então, para mim foi importante para dar início, e aí depois eu tive que ir me reinventando para fazer a empresa, para virar empresário de verdade e começar a ter uma visão mais de gestão, que eu não tinha. Eu era um soldado que estava na linha de frente, batalhando e se expondo a muitas coisas. Então, realmente, isso é uma coisa que eu tenho. Até perdi um pouco dessa coragem depois do tempo, até diminui um pouco mais, mas foi bom para começar. Pô, legal demais, cara. Não, perfeito, Léo. Léo, e a gente infelizmente está chegando próximo do nosso horário, do final, e eu queria te fazer uma última pergunta, que é uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, e em seguida já pedir também para você deixar a sua mensagem final. Assim, você é um cara que inevitavelmente a gente vai ter que trazer aqui outras vezes, porque é impossível esgotar tudo que você tem a acrescentar à sociedade em poucos minutos, em poucas horas. Eu acho que, assim, já antecipo também, quem tiver interesse em aprender com o Léo, que eu sou um cara que aprendi demais com você, eu acho que é entrar no seu canal, porque eu acho que lá você vai ter uma quantidade absurda de conteúdo, né, que você vai poder explorar isso muito mais, mas a gente do HealerCast também vai querer te explorar mais, Léo. Você vai ter que vir aqui mais vezes para a gente abordar temas específicos. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é explicar o que é a UniaPH, né, que eu acho que é um projeto da IBRAP, eu conheço muito pouco, mas eu queria que você explicasse isso daí e também falasse um pouco quais são os projetos futuros do Instituto Brasileiro de APH. Bacana, Alan. A gente faz um salto aí de 2014 para 2022, 21, né, para falar da Universidade do APH. Eu voltarei aqui com o maior prazer para a gente conversar dessa jornada de 2014, que é muito rica para cá. Acho que tem muitos ensinamentos interessantes de aprender na dor, no sofrimento. Mas, resumidamente, de 2014 para cá, nós lançamos inicialmente uma coisa muito inovadora, que foi a formação de instrutor 100% à distância, primeira do mundo, que no início foi visto como um negócio assim, esdrúxulo, louco. Como é que forma instrutor de SBV 100% à distância? Que maluquice é essa? Fizemos. Hoje nós temos 17 turmas formados nesse projeto, 14 de SBV, 2 de primeiros socorros e 1 de controle de hemorragia, que está finalizando agora. E criamos uma metodologia baseada numa ética muito forte. Nós não vendemos certificados, nós vendemos transformação. E o certificado tem que ser a consequência. Infelizmente, no nosso mercado, muita gente tem sede por certificado e se engana achando que tem uma coisa, tem um pedaço de papel ali mentiroso que a pessoa está mentindo para si mesma, para a sociedade, para os seus pacientes. E nós conseguimos criar uma formação de instrutores em 4 níveis, onde a ideia do nível da fase à distância é dar início a essa jornada do instrutor, onde ele já se torna instrutor, já adquire algumas possibilidades de multiplicar isso para muitas pessoas. Então, dentro da nossa formação, o instrutor ele fazia 10 palestras padronizadas de SBV. Isso, bote 4.000 alunos que passaram por elas, olha quantas palestras foram realizadas. Nós estimamos, nem todos os 4.000 chegaram a fazer, porque é um programa que realmente é difícil, não é? Então, nem todo mundo chegou. Mas o percentual chegou, tivemos mais ou menos aí, vamos dizer aí mais ou menos 700 vezes 10, talvez 7.000 palestras realizadas por nossos alunos, para uma média de 20 pessoas, 30 pessoas.
Então, dá mais de 100 mil pessoas capacitadas por esses programas em SBV e em primeiros socorros, ouvindo as palestras. Isso foi uma coisa muito bacana, é uma coisa que fortaleceu muito o IBRAP nesse desenvolvimento. E aí, nós trouxemos um curso de trauma em 2018, online, que a minha ideia era trazer o PHTLS para ser um curso de trauma online, mas com o nosso nome, etc. E aí criamos, porque um curso de APH eu queria lançar, só que é impossível. É como se você falasse assim, pessoal, vamos lançar um curso agora de emergência. Tá, o quê? O que de emergência? O cara fala, sou instrutor de emergência. De que parte? Porque APH você tem SBV, primeiros socorros, regulação, você tem a parte de emergências clínicas, emergências traumáticas, emergências pediátricas, emergências obstétricas, emergências psiquiátricas, resgate técnico. É um mundo gigante, não daria para lançar um curso de APH, porque antes de terminar de gravar, já tinha que começar a atualizar as aulas, que estava dizendo, nunca daria para entregar esse produto. E aí aconteceu aí em 2020, 2019, começou um movimento muito forte das plataformas de streaming. Né? Começou com Netflix, e aí começou a chegar Amazon Prime, Disney Plus, e os infoprodutores começaram a criar plataformas de assinatura. Porque é interessante em diversos aspectos, né? Você consegue cobrar mais barato, né, a mensalidade, porque é um produto de recorrência, então um percentual daquele pessoal vai continuar a assinatura. Você consegue disponibilizando os conteúdos progressivamente, construir o seu produto, que você começa como um MVP, né, um Minimal Value Product, que você vai aprimorando sempre, porque a Netflix sempre está colocando novos conteúdos, Disney Plus também. E eu já tinha esse sonho de ter um curso de APH, comecei a pensar em 2017, 2018, para ter uma plataforma desse estilo, e em 2020 lancei, que é a Universidade do APH, é um grande portal de APH, com aulas teóricas, aulas práticas, distribuídas em 16 áreas de conhecimento. Então, nós temos APH geral, com o curso de essência do APH, choque, vias aéreas, temos regulação, temos SBV, primeiros socorros, trauma, todas as emergências clínicas, pediátricas, obstétricas, psiquiátricas, resgate técnico. Aí trouxe APH baseado em evidências para começar a fazer uma alfabetização científica na galera do APH, saber ler um artigo científico criticamente, interpretar uma metodologia, ver qual é o objetivo do estudo, se é um estudo exploratório, um estudo conclusivo, saber mensurar a magnitude de um benefício escrito. Então, nós somos reféns dos livros textos que nos entregam os protocolos, mas beber o conhecimento na fonte, pouca gente tem essa capacidade. E isso eu trouxe muito dos ensinamentos do professor Luiz Cláudio Corrêa, que é o nosso mestre. E aí nós trouxemos também uma área de carreira no APH, história de sucesso no APH, APH no mundo, para trazer esse quesito de desenvolvimento pessoal. Eu quero cuidar do desenvolvimento pessoal e profissional, do técnico e humano. Então, nessa plataforma, hoje nós temos cerca de 900 videoaulas disponíveis, com a meta de produzir mais 500 a 1.000 videoaulas neste ano, né? Disponibilizamos, em média, 3 a 4 videoaulas novas todos os dias. Temos cerca de 20 professores produzindo conteúdo agora simultaneamente nessa plataforma, e comemoramos 1 ano do lançamento da mesma agora. E é isso, é um núcleo de educação continuada em APH que tem o objetivo de capacitar o profissional de APH, de atualizar esse profissional, manter ele surfando na crista do conhecimento, e o sonho é fazer uma conexão do profissional com o mercado de trabalho, entregando esses profissionais qualificados para as empresas através de alguns projetos, são muitos projetos pela frente, que eu acho que num próximo encontro a gente pode conversar. Se você quiser, Alanzinho, eu não sei se tem a disponibilidade aí, se você tiver 2 minutos, eu consigo te mostrar o teaser, que eu acho que vai falar mais do que eu aqui. Eu acho que vai ser muito bacana ver esse teaser aqui de o que é que nós construímos, o que é que eu falei aqui em vídeo, acho que seria legal. Não, muito bacana, vamos ver sim. Olha só que bacana isso aqui, cara. Isso aqui para mim é muito mais do que um projeto empresarial, isso aqui tem muito significado aqui por trás. Contra a correnteza. Então é importante que você deixe ela levar até que ela perca a força e você consiga sair. Central Resgate 04 a caminho. Olá, tudo bem? O que aconteceu? Ei, bebê? Bebê?
Você encontra um paciente em estado de choque muito grave. Como se realiza a derivação? Como se identifica através de vetores fisiológicas da pediatria. Protocolos técnicos da regulação das urgências. Então a enfermagem tem normalmente uma mochila, que é vermelha. Quando se fala em ofidismo ou acidentes com outros animais, como realizar uma boa anamnese para saber diferenciar o tipo de doutorado. Analisando a probabilidade pré-teste, o passo 6 da reflexão pré-artigo, lembra? A decisão da técnica, da preferência que você vai utilizar para atender aquela vítima, ali nesse caso é o controle da hemorragia. Para ação PCR traumática tem que ser uma vítima envolvida em uma cinemática de trauma. 3 grandes pilares aqui na terapia farmacológica das síndromes coronarianas. O primeiro elo da cadeia de sobrevivência do afogamento, o elo prevenção, é o elo mais importante, amigos. Muito importante que você entenda quais são esses fatores que podem potencializar uma anafilaxia, levando o paciente até a morte. Sabe o que fazer e não sabe o porquê que isso aconteceu. É retroplacentário, e aí começa a se formar um coágulo de sangue. Nessa aula nós vamos falar sobre via aérea básica. Atendimento a uma vítima de crise convulsiva. Provavelmente é uma piscina que não seja com profundidade muito grande, a gente não falou aí, mas eu acredito que o risco é mínimo para o socorrista. Turma, sejam pessoal. Olá, o primeiro é extremamente importante quanto vida. Aí, Anzo. Muito legal. Essa é a UNIAP. Parabéns, muito legal mesmo. Acho que vai ficar aí a vontade de continuar, né, o episódio. Nós, infelizmente, vamos precisar finalizar, e a gente finaliza com esse gosto de um próximos, né, episódio. Eu acho que a gente vai interromper aqui em 2014, né, Leonardo, e depois nós vamos continuar essa história sua, porque realmente tem muito a acrescentar aqui. Então eu, em nome do HealerCast, eu gostaria de te agradecer a disponibilidade que você teve aí de contar a sua história, né, de contar parte da sua vida, e pedir assim para as pessoas que gostaram desse episódio, curta, compartilhem, divulga esse episódio para as pessoas próximas aí, para aquele colega que você acha que vai acrescentar as palavras que o Leonardo falou hoje. Vocês encontram o Leonardo no @Leonardo Paiva Clemente, né, com o T mudo, ou também no @Instituto Brasileiro de APH. Não é isso, Leonardo? Positivo. Beleza. E aqui nós estamos no @healer.cast. Então, novamente, eu gostaria de te agradecer. Alan, quer falar alguma coisa? Cara, eu só tenho a agradecer ao Léo. O Léo foi um professor para mim na faculdade, que abriu as portas para ter uma participação ali também no Easy Cursos, então eu sou muito grato a ele. Léo, obrigado por tudo, cara. Obrigado por ter aceitado, e eu falo mais uma vez, quando a gente convida online, é bom que o convidado não tem chance de recusar. Então tá feito o convite aí para um segundo tempo do nosso podcast para a gente conversar mais, porque eu sei que nesse intervalo de tempo aí, apesar de não ter acompanhado de perto, mas eu sei que de 2014 até agora você viveu muita coisa, muitas dificuldades, que a gente precisa abordar isso sim, porque tem muito a acrescentar essa sua história. Obrigado mesmo, Léo. Eu agradeço, Alanzinho, eu agradeço, Bernardo. Parabéns para o HealerCast, é um projeto maravilhoso, né? Eu peço perdão por ter monopolizado um pouco aqui a fala no encontro de hoje, mas o objetivo aqui espero ter trazido para vocês um pouco da minha história, que eu acho que de alguma forma pode inspirar alguém, alguma coisa. E minha mensagem que eu queria deixar no final é uma frase do Mahatma Gandhi que diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então você é capaz de fazer acontecer, de criar soluções para os problemas que existem no mundo, na sociedade. Não basta ficar aí sentado lá apontando os problemas e reclamando. E é tão gostoso quando a gente se desafia, quando a gente sente aquele friozinho na barriga da incerteza, e que a gente consegue construir relações, encontrar pessoas que juntos permitem que a gente construa coisas que sozinhos seria impossível. Então eu deixo essa mensagem final e agradeço pela participação, e vai ser um prazer retornar aqui para bater um papo com vocês. Muito bom, Leonardo. Muito obrigado mesmo.
Então, vou finalizando por aqui. Um grande abraço e até mais.